com homens, mas ela está se tornando recordista de pontos. Está tomando destaque. Por quê? Porque é um homem jogando contra mulheres. E aí sabe como ela terminou a sua entrevista, essa jogadora melhor do Brasil? Dizendo o seguinte: isso não é homofobia, isso é fisiologia. É esse o nosso tempo, meu irmão. Nós achávamos que ia demorar mais, já chegou. Precisamos não ter medo de dizer a verdade. A desordem que nós causamos está gerando uma desordem na ordem do mundo. E digo mais: qual é a intenção dessas pessoas que pensam em introduzir todas essas ideias? Eles imaginam que o problema do mundo é porque tem muita gente. Então, se diminui o número de gente, tem menos problema. Essa é a lógica deles. Faz sentido, é mesmo. Quando menos pessoa, menos problema, né? Aí o que eles fazem? Promovem aborto, promovem ideologia de gênero, porque afinal de contas 2 homens não conseguem ter filho. Até adota, né? Nossa, olha, imagina que bacana. Eles não podem ter e ainda adota. Mulheres não podem ter filhos, 2 mulheres. E promovem inúmeras outras práticas contraceptivas para evitar que as pessoas tenham filhos. Agora eu pergunto para você, quando na época, hoje o mundo deve ter cerca de quase 7 bilhões, 8 bilhões, não sei exatamente, de pessoas. Nunca houve um mundo tão populoso, embora você consiga colocar todas as pessoas da face da terra em 1 metro quadrado, caberia no estado, ou melhor, na cidade de São Paulo. Todas as pessoas do mundo. Agora, se você for dar cerca de 10 metros quadrados, 100 metros, não sei exatamente a quantidade, daria o estado de São Paulo. Veja bem, estou dizendo isso para dizer que no tempo de Jesus também tinha guerra. Eles eram dominados pelo Império Romano e era bem menos o número de pessoas. Não é por conta disso, gente, que você tem problema. Sabe por que nós temos problema no mundo? Porque as pessoas ainda não conhecem Jesus Cristo. E é por isso que nós estamos aqui evangelizando. Porque nós acreditamos que o jeito do mundo mudar não é diminuindo o número de pessoas. Todo mundo tem direito de nascer. Nós acreditamos que o jeito do mundo mudar é apresentando Jesus Cristo para elas. Porque assim como Ele mudou a minha vida, Ele pode mudar a sua. Mas vamos continuar para dar tempo. E aí ele continua dizendo, e aí o vento soprou aqui, peraí, voltei. Nem os devassos. O que seriam os devassos? Pessoas que fazem, os devassos, são aquelas pessoas que causam devassidão na vida das pessoas, que, como eu disse, falam mal de outras pessoas, que geram impureza através da fofoca, através de calúnias. Nós precisamos também purificar, como eu disse, o nosso comportamento, as nossas palavras. E aí ele segue dizendo, nem os ladrões. Aí a gente pode pensar, mas como assim? Nós estamos falando de afetividade, sexualidade, o que tem a ver um ladrão com isso? Ué, meu irmão, o Tibiadé contou a história aqui de Davi. Davi não foi ladrão, não? Ele roubou a mulher do outro. Quantas vezes nos nossos relacionamentos nós agimos assim? Nós teremos roubar o afeto do outro. Quantas vezes um casal de namorado, quando o rapaz, dominado pela sua vontade de possuir a sua namorada, não consegue se conter e quer roubar. Não digo nem o ato sexual em si, mas passar a mão, usá-la como se fosse um objeto. Isso é roubar. Porque não seria roubar se fosse dentro do matrimônio, onde ela se entrega para ele. Aí não é roubo. Mas quando você assalta a sua namorada, mas ela quer sim, no fundo ela quer. Sabe o que você está roubando? A dignidade dela. Você está tratando ela como um objeto. E ela não é um objeto. Ela é uma pessoa que deveria ser amada e não usada. E você, mulher, quantas vezes você rouba o seu namorado ou um amigo, querendo cobrar a atenção toda para você? Ele não pode dividir, não pode nem olhar para mais ninguém, só para mim. Você está assaltando. Quantas vezes somos ladrões de afetos por causa da nossa carência? E ele diz, nem os difamadores. Quantas vezes tem pessoas que nos difamam e quantas vezes nós somos difamadores quando falamos de pessoas que não estão na nossa presença? Nem os bêbados.
Veja bem, e aqui a gente fala da bebida em si, mas quantas vezes nós, na nossa afetividade, na nossa sexualidade, nós não agimos como se estivéssemos embriagados? O que é um bêbado? O bêbado tem duas características fundamentais do bêbado que tem a ver com a nossa afetividade e sexualidade. A primeira é que o bêbado, ele fala o que vem na cabeça. Não é assim? A gente até brinca assim, a bebida entra, a verdade sai. Por quê? Porque o bêbado ele fala, o que vem na cabeça ele fala. E quantas vezes nós somos desequilibrados na nossa fala? Nós fazemos comentários obscenos das pessoas, nós fazemos brincadeiras indevidas das pessoas, nós somos bêbados, nós agimos assim na nossa afetividade. E quantas vezes nós precisamos clamar a sobriedade do Espírito sobre nós, sobre a nossa língua? E outra característica do bêbado é que o bêbado ele é incontrolado. Ele faz as coisas e depois nem lembra que fez. E quantas vezes nós agimos assim na nossa afetividade e sexualidade? Não, quando nós somos tomados pela luxúria, pelo desejo de usar os outros, nós somos meio que bêbados, loucos. Precisamos da virtude da temperança, da sobriedade. E por fim ele fala, nem os assaltantes. Nem os assaltantes. Eu queria dizer uma coisa para vocês, meus irmãos, se nós tivermos que roubar alguma coisa nessa vida, nós podemos roubar? Podemos. Que sejamos como o bom ladrão. Vocês lembram? Na cruz, havia 2 ladrões, não era? Tinha um mau ladrão, que falou para Jesus assim, se você é Deus mesmo, desce daí então. E tinha um bom ladrão, que virou e falou, não fala isso. Senhor, me lembra de mim, quando o Senhor estiver no paraíso. E aí você fala assim, esse foi o bom ladrão, porque ele tratou Jesus bem. Sabe por que ele é o bom ladrão? Sabe por quê? Porque ele é melhor do que o outro. Porque no fim da vida ele ainda conseguiu roubar a salvação para ele. Se você tiver que roubar alguma coisa na sua vida, roube a salvação para si. Seja como bom ladrão. Nós muitas vezes queremos roubar, e na nossa atitude de assaltantes, nós acabamos por ganhar a condenação eterna. Não herdarão o reino de Deus. Meu irmão, se você está aqui, é porque você acredita nisso. É porque você acredita que existe um reino dos céus. Que a nossa vida não acaba aqui. Que quando você morre, você não vai só para debaixo da terra. Que Deus seria esse? Que não tivesse um lugar muito melhor do que esse para nós? Mas, meu irmão, se você acredita nisso, viva como quem deseja viver isso. Viva como quem anseia pelo reino de Deus. E eu queria agora, olha o que continua a leitura, dizendo. Onde possuir o reino de Deus. Ao menos, veja bem, preste atenção aqui. Olha o que São Paulo está dizendo para nós todos. Ao menos, alguns de vós têm sido isso. São Paulo está pregando para nós. Enquanto eu explicando cada uma das coisas que São Paulo disse, você pode se identificar com alguma delas, não é verdade? Talvez não com tudo, mas com alguma coisa. Senhor, nossa, eu tenho sido impuro. Nossa, Senhor, eu tenho sido adúltero. Nossa, Senhor, eu tenho sido assaltante, eu tenho sido ladrão. Senhor, como eu tenho sido difamador. Alguma dessas coisas você se identificou, meu irmão? Porque São Paulo nos garante, ao menos alguns de vós têm sido assim. Algumas destas coisas se aplicam a nós. Mas olha como ele termina essa leitura. Ele termina dizendo, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Hoje eu estava ouvindo o Padre Paulo fazer um comentário do Evangelho, né? Na comunidade a gente faz a Lectio Divina e geralmente para complementar a gente escuta a homilia diária do Padre Paulo. Fácil de achar lá no YouTube ou no site dele. E ele disse uma coisa bonita, porque hoje o Evangelho fala para amar os inimigos, né? E ele fala o seguinte, por que Deus fala para amar os inimigos? Parece uma coisa impossível, porque Deus amou os inimigos. Quem eram os inimigos de Deus? Nós. Deus na cruz amou quem o odiava, quem o mandou, quem preferiu Barrabás do que ele. Deus, Jesus, Ele nos ensina a amar os nossos inimigos. E por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra diz que nós somos lavados,
Porque outrora, como diz São Paulo, nós éramos inimigos de Deus, mas agora não. Meu irmão, nós éramos inimigos de Deus, nós agíamos como inimigos de Deus, mas vocês estão aqui, nós estamos aqui para nos reconciliarmos com Ele e termos uma vida mais segundo a sua vontade. Nós fomos lavados, nós somos santificados, justificados pelo seu sangue na cruz. Eu queria agora, mesmo você trouxe a palavra, para mim, eu queria muito assim falar de tudo isso, mas a sequência dessa palavra é simplesmente maravilhosa. Eu queria que você agora, nesse momento, abaixasse um pouco a sua cabeça, não precisa fechar os olhos, mas se você quiser, né? Mas eu queria só que você abaixasse um pouco a sua cabeça e ouvisse o restante dessa leitura, do versículo 12 ao versículo 20. Eu vou ler bem pausadamente, para você ir repetindo isso no seu interior. Principalmente aquilo que mais te tocar, que você repita essa palavra. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto aqueles como este. O corpo, porém, não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus que ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei então os membros de Cristo e os fareis membros de uma prostituta? De modo algum. Ou não sabeis que o que se ajunta a uma prostituta se torna um com ela? Porque está escrito, os dois serão uma só carne. Pelo contrário, quem se une ao Senhor torna-se com Ele um só espírito. Fugir da fornicação. Qualquer outro pecado que o homem comete fora do corpo, mas o impuro peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual recebestes de Deus, e que por isso mesmo já não vos pertenceis? Porque fostes comprados por um grande preço. Glorificai, pois, a Deus com o vosso corpo. Queria convidar você a ficar de pé agora, porque essa palavra termina dizendo: porque fostes comprados por um grande preço, glorificai, pois, a Deus com o vosso corpo. Quero convidar você a pensar no preço que foi pago pela sua vida. Muitas vezes nós agimos com o nosso corpo, como diz a palavra, nos entregando a uma prostituta. E aqui a prostituta aqui é todo aquele que quer de alguma forma nos dar o prazer, nos dar aquilo que nós às vezes buscamos na carne, roubando de nós a presença de Deus. Nesse momento, meu irmão, quero que você pense que Jesus morreu na cruz por você. Porque você pode estar se perguntando agora: Valdo, mas é tão difícil viver a castidade, é tão difícil não pecar com a masturbação, com a pornografia. Valdo, mas é tão difícil quando eu abro o guarda-roupa do meu quarto, eu quero colocar aquele short, Senhor, eu quero colocar aquela roupa, porque eu quero que os olhares estejam para mim, porque Valdo, eu sou carente, eu necessito de afeto, é tão difícil, é uma luta contra mim, é sofrido, e eu digo para você, meu irmão, minha irmã, é mesmo.
Vocês imaginam como foi difícil para mim viver a castidade no meu namoro? Como foi difícil. Como é difícil nós esperarmos a pessoa certa. Como é difícil muitas vezes não nos entregarmos à impureza. Como é difícil às vezes tratar as pessoas bem mesmo sendo tratados mal. É sofrido, mas eu disse no começo dessa pregação, é tempo de quaresma. É tempo de conversão, é tempo de metanoia, de mudança de rumo. E eu digo para você, meu irmão, se está difícil agradar a Deus na sua afetividade, na sua sexualidade, eu digo para você, é porque é para ser mesmo. É porque é para doer mesmo. Sabe por quê? Olha para cá, presta atenção. Quem você tem certeza que te ama? Aí você fala assim, minha mãe, meu pai. Não, nem todo mundo, viu? Pode ter certeza que o pai e a mãe ama, não é verdade? Sabe quem você tem certeza que te ama? Quem foi capaz de sofrer por você. Não é quem te deu prazer que te ama. O mundo lá fora quer dizer para nós que quem nos ama é quem nos dá prazer. Vai ter sexo ali com aquela pessoa, vai fazer amor. Mentira! Não é quem te dá prazer que te ama, é quem sofre por você que te ama. Se alguém for capaz de passar dias e noites no hospital por causa de você, ele te ama. Se for capaz de carregar você na barriga durante 9 meses, passando por tudo quanto há, te ama. Se for capaz de sofrer sangue, lágrimas, suor por você, te ama. E aí você pode dizer, sabe quem te amou mais do que todos? Jesus. E aí você fala assim, não, Valdo, mas ele morreu por todo mundo. Mentira. Ele morreu por você. Porque Deus é Deus. E Ele é capaz de te amar, mesmo se não existisse mais ninguém. Deus não ama todo mundo, meu irmão. Deus ama cada um de nós. É diferente. Deus ama você. Quando Jesus estava levando aquela chibatada nas costas, Ele lembrava de você. Quando Jesus era cuspido na cara, Ele lembrava de você. Quando Jesus tinha as mãos perfuradas por aquele prego, Ele lembrava de você e pensava assim, vale a pena por ela, vale a pena por ele, porque Ele ama cada um. Nós podemos dizer que Jesus nos ama porque Ele sofreu e morreu por nós. E você está dizendo que está difícil viver a castidade. E você está dizendo que está difícil esperar. Você não está disposto a sofrer, então você não está disposto a amar. Porque se o seu namorado diz para você, me ama, se você me ama, se entrega a mim, você precisa dizer para ele, isso não é amor. Se você me ama, me espera. Se você me ama, sofre comigo, porque não está sendo fácil para mim também não. É assim que se ama, meus irmãos. E aprendemos a amar assim nesse tempo da quaresma. Tem muita igreja por aí dizendo pare de sofrer. É o mesmo de dizer pare de amar. E se você sofrer, oferta o seu sofrimento por amor a Jesus. Não sofra por sofrer não, porque isso é burrice. Sofrer por sofrer. Eu quero sofrer, dou uma martelada no meu pé. Que sentido tem isso? Mas quando nós sofremos por amor a Jesus Cristo, aí faz sentido. Porque a morte dele também fez sentido. Porque foi por você. Feche seus olhos agora. E nesse momento, quero convidar você a pensar em todo o sofrimento que você tem tido na sua afetividade, na sua sexualidade. Esses pecados que muitas vezes tomam conta de você, que você não consegue se libertar, que tem te roubado a graça de Deus. Senhor Jesus, na sua palavra o Senhor diz que foi por um grande preço que o Senhor nos comprou, e por isso nós precisamos com o nosso corpo glorificar ao Senhor. Por isso nesse momento, com os nossos corpos,
eu quero convidar você para fazer alguns minutos de mortificação, de sacrifício, de penitência. Queria convidar todos aqui a se colocar de joelho agora. Eu sei que para muitos não é fácil. Sei que talvez você não está nem acostumado. Mas a palavra de Deus diz aqui em 1 Coríntios capítulo 6: glorificai a Deus com o vosso corpo. E agora com o nosso corpo, não só com a mente, com as palavras, mas com o seu corpo, de joelhos diante dele. Quero convidar você agora a se arrepender dos seus pecados. Se arrepender dos seus pecados sexuais. Havia certa vez uma mulher, uma pecadora sexual, que estava no chão prestes a ser apedrejada. Jesus disse: quem nunca pecou, atira a primeira pedra. E todos foram embora, jogando a pedra no chão. E quando ela do chão olhou para cima e não viu ninguém, Jesus disse: ninguém mais te condena. Vai e não voltes a pecar. Quero convidar você agora a olhar dentro do seu coração e se arrepender desses pecados que foram meditados aqui agora, que foram refletidos, explicados no âmbito da afetividade, da sexualidade. Pense nisso e com o seu corpo, com o seu joelho dobrado, com seus olhos fechados, do jeito que você quiser, nesse momento, se arrependa e peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus. Diga: Senhor, me perdoa. E maldito seja aquele que diz: Senhor, eu não tenho pecado. Maldito seja aquele que diz: eu não preciso fazer isso. Porque até Davi, como nos disse Tibiadé agora há pouco, grande homem de Deus, ungido do Senhor, precisou se colocar de joelho e suplicar misericórdia. Esse é o nome do Salmo 50, misericórdia. Suplique agora. Nós não vamos cantar. A música agora que será cantada é a música do arrependimento do seu coração. Peça perdão verdadeiramente agora. Peça perdão. Diga para o Senhor: Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu não quero mais pecar, mas é difícil, Senhor. Me ajuda. Me ajuda, Senhor, me ajuda. Eu quero ter uma afetividade, uma sexualidade mais pura, Senhor. E a palavra nos garante, ao menos alguns de vós têm sido isso, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados, em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Em nome de Jesus, toma posse dessa graça agora, de ter sido lavado, justificado pelo sangue do Cordeiro. Peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus. Diga para Ele, inclusive você que não se confessa há muito tempo, diga: Senhor, a primeira oportunidade que tiver eu vou me confessar. Eu preciso, porque eu pensei, porque eu não tinha pecados tão graves, que eu não era tão pecador assim, agora eu descobri que sou. Perdoai-me, Jesus. E você que já está suplicando, pedindo a Deus misericórdia nesse momento, peça o Espírito Santo. Porque na medida que nós vamos limpando o nosso coração da impureza, pela misericórdia de Deus, nós precisamos também nos encher da graça dEle. Nós precisamos nos encher do Teu Espírito. E por isso nesse momento, você que já se arrependeu, pediu perdão, agora peça a graça. Peça a força, peça o combustível para ser santo, para agradar a Deus e para amar de verdade. Envia o Teu Espírito Santo sobre nós, Jesus. Envia o Teu Espírito Santo sobre nós. Senhor, vai pedindo, coloca volume na sua oração agora e vai pedindo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, que eu não dou conta mais sem você. Porque eu preciso de Ti, porque eu não aguento mais. Vem, Espírito Santo. A você, minha irmã, que se sente carente,
e fica mendigando o amor dos outros, peça o Espírito Santo para te amar, para você não precisar ficar implorando mais ninguém. Para você, meu irmão, que fica se entregando ao pecado da pornografia, buscando encher de prazer a sua vida sem sentido. Compreenda que o sentido da sua vida é Jesus Cristo, e não aquilo que você vê no celular ou no computador, não. É aquilo que você vê diante do sacrário. Esse é o sentido da sua vida. Peça, vem, Espírito Santo de Deus, sobre nós. Vem, suplique, abaixe a sua cabeça, se cubra de cinzas agora e peça misericórdia a Deus.